Como vocês estão vendo, eu não estou no local que eu costumo fazer sempre os vídeos. Eu estou na casa dos meus pais, no meu antigo quarto, porque eu estou de férias, vim passar uns dias aqui. E hoje vim falar um pouquinho sobre o livro que eu acabei de terminar, que foi o Augustus, do John Williams. Esse livro eu recebi de parceria com a Rádio Londres, recebi acho que no mês passado. Foi um livro que eu já havia solicitado porque estava na minha wishlist há bastante tempo, porque eu já tinha lido o Stoner dele e tinha gostado muitíssimo, que é esse livro que está aqui. Já tem resenha sobre ele, inclusive, vou deixar no card lá em cima para quem tiver curiosidade e quiser dar uma olhada. E esse livro, mais uma vez, o John Williams conseguiu me surpreender, porque eu gostei muitíssimo dele. Nesse livro, o John Williams vai contar então um pouco da história do Caio Otávio, que viria a se tornar o Augustus aqui do título, o primeiro imperador de Roma. E falar de Caio Otávio, falar de Augustus é também falar de Roma. Então, quando ele vai contar a trajetória da vida do Caio Otávio, ele também vai estar falando a respeito da trajetória de Roma, como é que ela era economicamente, como é que ela era socialmente, como é que era a vida naquele local, desde Júlio César até passar por todo o império de Caio Otávio. Então, para quem gosta de história ou de acontecimentos históricos, de ler a respeito disso, é um prato cheio esse livro, porque ele vai contar sobre esse período histórico do mundo, mas sempre com uma pitada de ficção, com algo que está trazendo ali um romance, uma história que é contada, mas está sempre permeada e sempre trazendo aspectos reais que existiram, protagonistas e pessoas que estavam lá de fato. E isso é o mais interessante. O livro também é contado através de cartas, documentos e alguns outros escritos que eram sim de pessoas que existiram ou não, porque existem alguns personagens ficcionais dentro da história, e isso é o que vai servir como a ferramenta de narração. Ele é todo escrito dessa forma e a história é apresentada pra gente dessa forma. E é muito curioso porque a gente vai ter relatos ou fragmentos de cartas escritas por Cleópatra para o Caio Otávio, ou então do Sêneca para o Tito Livio. Então, assim, são pessoas que a gente já conhece, ou que a gente já ouviu falar na escola ou lendo livros de história, mas aqui eles estão fazendo coisas habituais, coisas corriqueiras, como a gente faz, como você faz. E é isso o mais interessante. Então, ele dá um caráter mais humano, um caráter mais verdadeiro para essas pessoas que são figuras assim bem distantes, tanto em época como em termos de poder, em termos de relevância histórica. E o John Williams consegue fazer isso tão bem que ele consegue transformar uma vida simples em algo extremamente interessante. A impressão que dá quando você está lendo é que nada acontece nessa história, nada acontece nesse livro. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa por trás se movimentando, acontecendo e você nem percebe. E quando você vê aquela guerra já estourou, ou um acontecimento mais importante já houve, você já está mais adiante e nem notou que aquilo aconteceu. Então ele consegue trazer um caráter de verossimilhança muito forte, porque com essas coisas do dia a dia, com essa rotina desses personagens históricos, ele consegue fazer com que aquilo se torne mais próximo da gente, com que eles se tornem mais humanos. Um outro ponto importante também é que a escrita dele, do autor, é extremamente sedutora e inebriante. Rapidamente, quando você começa a ler um parágrafo, você sente a imersão e você está completamente rodeado daquela história, daquele conteúdo, e você consegue focar literalmente sua atenção totalmente naquilo e as páginas voam, né? Inclusive um problema que eu tive no início foi com os nomes dos personagens, eram todos muito parecidos, era muito Caio, era muito Marco, e aquilo dá sim uma travada na sua cabeça porque você não consegue fazer a devida ligação da pessoa com o nome ou com o que está acontecendo ali. Mas ele consegue fazer com que você se adapte àquilo e depois você consegue fluir com a leitura mais rápido e mais fácil, porque aquilo já está mais próximo de você. E esse caráter humano é tão forte que a gente consegue criar uma empatia muito grande pelos personagens logo de imediato. O exemplo do próprio Caio Otávio. A gente vai perceber que ele vai se doar tanto a Roma, ele vai abrir mão de tanta coisa na vida dele por conta do Estado, como a família, como o bem-estar, como a felicidade dele, que a gente percebe claramente que enquanto Roma está ascendendo, a vida dele está entrando em total declínio. E apesar de parecer um livro de cunho apenas biográfico, ele não se limita a isso, né? Ele é um romance histórico, então aqui a gente vai ter muita corrupção, muita intriga, muita aliança sendo feita, outras sendo desfeitas, muita briga, muita guerra, tem muita coisa acontecendo, então isso só torna o livro muito mais complexo e muito mais profundo. Mas se eu fosse resumir esse livro em apenas uma palavra, seria uma discussão sobre a questão da finitude, né? Mas não só a finitude da vida, mas também do poder, das relações, dos sentimentos, a finitude do amor, a finitude da dor também, da liberdade e, por que não dizer, da finitude de Roma. Bom, então fica aí a dica de outro livro incrível do John Williams, Augustus, da Rádio Londres. Mais uma vez, obrigado, Rádio Londres, por ter enviado esse livro. Eu tô com um projeto também de já iniciar a leitura do próximo John Williams, que é o Butcher's Crossing, que eu vou ler junto com o Hugo, do Aprendiz de Leitor. Vou deixar o link para o canal dele lá embaixo.
e no card aqui em cima, que eu já tô com expectativa muito alta, porque como eu gostei muito do Stone e gostei muito do Augustus, a tendência que eu gosto muito também do Butcher's Crossing. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box da descrição, faz um comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.